voltamos para mais um bloco tratando aí da organização administrativa do Estado. Finalizamos o bloco anterior tratando das teorias que explicam a relação, a natureza jurídica da relação entre o Estado e seus agentes. Finalizamos o bloco anterior falando da teoria do mandato e concluímos dizendo que essa teoria não prevaleceu, não foi a teoria que melhor explicava como imputar ao Estado a conduta de seus agentes. E aí, nós voltamos aqui para a nossa tela para mostrar o seguinte: nós estamos analisando essa relação, as teorias que melhor explicam essa relação, que na verdade, são teorias para explicar o quê? Teoria para explicar como fazer para imputar ao Estado a conduta de seus agentes. Então nós vimos que tentaram explicar essa relação pela teoria do mandato, mas ela não prevaleceu pelas razões que vimos no vídeo anterior. Agora a gente vai tratar da teoria da representação. Como eu havia mencionado, alguns doutrinadores apresentaram uma ferrenha crítica à teoria do mandato. A crítica foi tão poderosa que fez com que a teoria do mandato não prevalecesse. E realmente não poderia prevalecer porque ela tinha uma fragilidade do ponto de vista lógico, já que o Estado não teria como manifestar vontade para outorgar os primeiros poderes ao primeiro agente. Só que esses camaradas que apresentaram a crítica, esses pilantras, na verdade, eles estavam querendo era emplacar a teoria deles. Não tem cafezinho de graça. Os pilantras criticaram a teoria do mandato, puxaram o tapete lá dos defensores da teoria do mandato. Eles tinham razão, é verdade, mas eles queriam no fundo, emplacar a teoria deles. E qual era a teoria deles? Teoria da representação. Detalhe: essa teoria da representação também não foi inventada naquele momento ali, a partir do século XVIII, entre o século XIX por ali. Não foi isso. A teoria da representação, ela já existia bem antes, desde o direito romano, lá no direito privado. O que esses outros teóricos administrativistas fizeram? Eles pegaram essa teoria da representação e tentaram adaptá-la para explicar essa relação aqui. Ou seja, aquela mesma esperteza dos autores da teoria do mandato. Pegava uma coisa emprestada lá, dava uma adaptada e tentava empurrar na relação entre Estado e agente público. Então, como é que funciona a teoria da representação no direito privado, que já existia e existe até hoje? Teoria da representação. É assim, olha. Aqui o ser humano. Quando é que nós, os seres humanos, adquirimos a nossa personalidade jurídica? Quando é que nós, os seres humanos, nos tornamos sujeitos de direito? Quando é que nós, os seres humanos, adquirimos a aptidão para sermos titulares de direitos e obrigações? Aí você vai lá no artigo 2º ali do Código Civil, você vai encontrar: ao nascermos vivos. O ser humano, ao nascer vivo, ao nascer com vida, automaticamente ele adquire a sua personalidade jurídica. Então, ao nascer vivo, o ser humano automaticamente já se torna sujeito de direitos e obrigações. Já pode contrair direitos e obrigações por si mesmo. Acontece que os seres humanos têm um desenvolvimento lento, praticamente retardado. Olha, não sou eu que estou dizendo. O nosso próprio Código Civil reconhece que os seres humanos, ao nascerem vivos, se tornam sujeitos de direitos e obrigações, mas só terão a capacidade de exercício desses direitos, a capacidade para a prática de atos no mundo civil, só terão a partir dos
18 anos. No mínimo a partir dos 16, se forem emancipados. Olha, nascemos, nem regra, só 18 anos depois é que nós temos a capacidade, a maturidade psicológica para compreendermos as consequências jurídicas de nossos atos. É lento ou não é? Beleza. Nesse meio tempo, nesse intervalo, 18 anos como regra, os seres humanos podem adquirir direitos e obrigações, mas não podem exercer por si mesmos os direitos que adquiriram. Em razão disso, foi desenvolvida, foi elaborada uma teoria chamada teoria da representação. Para que serve essa teoria? Essa teoria serve para que uma pessoa, um ser humano capaz, possa representar um ser humano incapaz na prática de atos jurídicos no mundo jurídico. Então, esse incapaz vai precisar de um capaz para representá-lo. Resumindo, a teoria da representação serve única e exclusivamente para suprir a falta de capacidade jurídica de exercício de um direito, suprir a falta de capacidade jurídica de exercício de um direito de quem não a tenha, que são os seres humanos vivos até os 18 anos, ou no mínimo até os 16, se forem emancipados. Beleza. Os tais administrativistas pegaram essa teoria que eu acabei de explicar e adaptaram-na para essa relação. Adaptaram para cá. Com a adaptação, ficou como? Eles disseram, por essa teoria, os agentes públicos, ao serem investidos numa função do Estado, receberiam a incumbência de representar o Estado na prática de atos jurídicos perante terceiros, suprindo a falta de capacidade jurídica, como ocorre na tutela e na curatela. Só para registro, tutela e curatela são os dois institutos de representação lá do direito civil, que não importa muito aqui para o direito administrativo. Bom, essa foi a definição aí a partir da teoria da representação, com a adaptação para essa relação. Aparentemente, essa segunda teoria teria explicado ainda melhor como você faz para imputar ao Estado uma conduta produzida por um de seus agentes. Acontece o seguinte: o Estado é uma pessoa jurídica. Isso de que o Estado é uma pessoa jurídica é considerado um dogma jurídico. O que é isso? Dogma jurídico é uma verdade jurídica que não se discute. Aceita-se. Ponto. Então, o Estado é uma pessoa jurídica. Portanto, ele é sujeito de direitos e obrigações. E isso é uma verdade que não se discute. Esse dogma jurídico, essa verdade que não se discute, a verdade de que o Estado é uma pessoa jurídica, é considerado uma pessoa jurídica, gera um segundo dogma, ou desdobra-se num segundo dogma, uma segunda verdade que não se discute. Toda pessoa jurídica já nasce, já é constituída com personalidade e com capacidade para exercer seus próprios direitos. Não existe no nosso ordenamento jurídico a possibilidade de você ter uma pessoa jurídica constituída regularmente que tenha personalidade e não tenha capacidade. Conclusão: o Estado tem capacidade e isso não se discute. Ponto. Então, como é que eu poderia aplicar aqui a teoria da representação se a teoria da representação serve única e exclusivamente para suprir a falta de uma coisa que o Estado já tem? Que coisa é essa? Capacidade.
a premissa necessária para se aplicar a teoria da representação é o representado, no caso o Estado, é o representado não ter o quê? Não ter o quê? Capacidade. Mas o Estado já tem necessariamente porque ele é uma pessoa jurídica. Então não cabe aplicar ali a teoria da representação porque falta a premissa para aplicá-la. Qual premissa? O representado, que no caso é o Estado, o representado não ter capacidade. Então, o que aconteceu? Essa segunda teoria, anotem aí, também não prevaleceu. Essa teoria também não prevaleceu. Essa teoria também não prevaleceu. Muito bem. E aí veio a teoria do órgão. Essa teoria salvou a pátria, salvou a lavoura aí. Teoria do órgão. Teoria do órgão. Essa teoria, ela nasceu para explicar esse fenômeno, a relação entre o Estado e o agente. Ela não foi tomada de empréstimo como as anteriores. E aí, o que diz essa teoria? Essa teoria, ou por essa teoria, os agentes públicos, ao serem legitimamente investidos numa função do Estado, fazem com que os agentes se tornem partes integrantes dele, Estado. De maneira que, ao atuarem, quando o agente atua, é o próprio Estado atuando. Agora eu passo a entender que a investidura legítima do agente num cargo ou função do Estado faz com que juridicamente Estado e agente seja uma coisa única, um sujeito direito único. Essa teoria, ela se fundamenta no princípio da imputação volitiva. Grave isso que aparece em prova. Imputação de vontade. Porque essa teoria fundamenta-se no princípio de que a vontade manifestada pelo agente é imputada, é atribuída ao Estado a quem ele está investido ou em quem ele está investido na função. Essa teoria foi elaborada por um alemão. O nome dele de vez em quando aparece em prova. O SESC gosta de colocar o nome desse alemão. Otto Gerke. Foi o alemão que elaborou essa teoria. Foi o alemão que elaborou essa teoria. O que esse alemão tentou demonstrar? Vamos voltar aqui para a gente ver. Ele diz o seguinte. No momento em que ocorre investidura legítima, mais exercício, vamos anotar aqui, cadê a nossa borracha? Apagar aqui essa. Exercício da função. Segundo Otton, pela teoria do órgão, no momento que você tem a investidura legítima, pode ser por concurso, pode ser por eleição, requisição, mais o exercício da função, agente e Estado passam a ser vistos como um sujeito único. Pela teoria do órgão, desenvolvida aí pelo alemão Otto Gerke, a investidura legítima do agente, mais o exercício dessa função pelo agente, faz com que a pessoa natural seja o próprio Estado e vice-versa. Passam a ser compreendidos como uma coisa única. Como por ficção, isso é ficção, é teórico, como por ficção,
Estado e agente passam a ser uma coisa única, eu desconsidero a personalidade autônoma do agente e entendo que o agente, ao exercer a função, ele é o próprio Estado. Então, tudo que o agente fizer, quem está fazendo juridicamente é o Estado, a pessoa jurídica estatal. Como o agente passa a ser uma parte integrante do todo, ou seja, essa parte é também o todo, todas as habilidades e conhecimentos que essa pessoa natural tiver, o Estado passa a ter. Porque essa pessoa não é considerada o próprio Estado ao exercer a função? Então, agora o Estado pode correr, pode atirar, pode ter conhecimentos de medicina, pode pilotar um avião. Todas as habilidades que essa pessoa que foi investida na função tiver, o Estado passa a ter. E aí, quando essa pessoa atua, eu entendo que é o próprio Estado atuando. Quando essa pessoa atua, é o próprio Estado atuando. Então, se essa pessoa causar um dano a uma vítima aqui, quem é que vai responder por esse dano? O Estado. Quem responde por esse dano? O Estado. Então, a responsabilidade imputada ao Estado. A responsabilidade é imputada a quem? Ao Estado. Para que isso aconteça, são necessárias duas coisas. Uma investidura legítima, ou por concurso, ou eleição, ou requisição, ou nomeação, e esse que foi investido está exercendo a função. Se a investidura não foi legítima, eu não tenho a teoria do órgão. Se ele não estiver no exercício da função, por exemplo, ele é agente público, mas está de férias, pratica um ato. Eu não considero que este ato praticado pelo servidor em férias seja tecnicamente um ato, porque ele não estava no exercício da função pública. Então, eu não vou imputar isso ao Estado. Eu não vou poder imputar isso ao Estado. Então, a teoria do órgão rompeu com aquela lógica que existia nas outras duas teorias. Porque nas outras duas teorias, do mandato e da representação, você tinha dois sujeitos diferentes em que um sujeito falava pelo outro. Na teoria do órgão, eu passo a entender que a pessoa natural, o agente, o Estado, são um sujeito único. Qualquer coisa que o agente fizer no exercício da função é o próprio Estado fazendo. É o próprio Estado fazendo. E aí, quem responde por isso é o Estado. Então, se o agente causou um dano aqui, a responsabilidade pelo dano sempre vai recair sobre o Estado. Não pode recair sobre o agente. Professor, mas o agente não vai responder? Aí tem uma coisa muito interessante da teoria do órgão. Ele diz, olha, a minha teoria, ela deve ser entendida, compreendida em duas dimensões. Veja o tanto que o cara era maluco. Ou seja, ele já estava pensando uma coisa que é fictício. Aí ele imaginou uma coisa e imaginou essa coisa em duas dimensões. Estava drogado, certeza. Mas vamos lá, vamos desanimar não. Olha só. Ele diz, olha, esse fenômeno de o agente estar exercendo funções do Estado, esse fenômeno do ponto de vista externo, ou seja, olhar de fora, quando eu olho para o fenômeno em si, eu só posso enxergar um sujeito. Um sujeito. Ou seja, quando eu penso em uma pessoa natural investindo a função e exercendo essa função, ela é o Estado. Ponto. E, portanto, quem responde é o Estado. Agora, o Walton diz, só que existe uma dimensão interna desse fenômeno, que não é visto aparentemente, mas pode ser revelada essa dimensão interna. Como? Ele diz, lá dentro, continuam tendo dois sujeitos, o sujeito 1 e o sujeito 2.
o agente pode entrar com uma ação cobrando ou exigindo alguma coisa do Estado e vice-versa. O Estado pode instaurar um PAD contra o agente. O que o Walton diz é o seguinte: essa relação entre agente e Estado internamente, em nenhum momento pode repercutir ou prejudicar a relação do Estado com um terceiro. Então, o agente exerceu a função, causou um dano particular. O particular só pode entrar cobrando do Estado. O particular não vai poder entrar cobrando contra o agente. Agora, o Estado, em razão dessa conduta do agente, o Estado pode ir contra o agente e responsabilizá-lo. Pode ir contra o agente e responsabilizá-lo na esfera administrativa, para demissão, por exemplo, no ressarcimento e ação regressiva, ou até criminalmente. Continua existindo uma relação jurídica entre agente e Estado e agente, como dois sujeitos autônomos. Mas para quem está de fora, Estado e agente só podem ser vistos como uma coisa única. Então, pensando em Estado e agente numa relação com a coletividade, eu só posso enxergar Estado e agente como sendo um sujeito único. Se o meu pensamento é agente Estado e um terceiro, agente Estado um sujeito único. Quando o agente atua, é o próprio Estado, ponto. Eu não considero a pessoa jurídica, ou a pessoa, o sujeito agente. Agora, internamente, se eu estiver pensando só agente Estado, eu continuo tendo dois sujeitos, em que um pode exigir obrigações do outro e vice-versa. O que acontece é que o Estado não pode falar assim: olha, eu não vou pagar a vítima porque o agente foi abusivo, ilegal. Ele não pode dizer isso. Se o agente estava no exercício da função em que ele foi legitimamente investido, se eu tenho esses dois fatores, o agente agiu, foi o Estado que agiu. E ponto. Lá na sua prova, você só vai considerar a dimensão interna se o examinador abrir uma margem para isso. Como? Se ele falar regressiva ou regresso do Estado contra o agente. Aí sim. O agente responde em regresso perante o Estado. O agente sempre responde perante o Estado. O agente sempre responde perante o Estado. Ele nunca vai responder perante a vítima, perante a coletividade. Tudo bem? Ou então ele fala assim: olha, o Estado pode responsabilizar pessoalmente o agente na esfera administrativa, criminal ou por ressarcimento. Pode. Agora, se ele falar o Estado pode ser responsabilizado pelo dano, isso está errado. Ele não vai ser responsabilizado pelo dano, ele vai ser responsabilizado por sua conduta que gerou o dano. É tanto que a regressiva do Estado contra o agente exige dolo ou culpa. Dolo ou culpa tem a ver com a conduta. Então o agente, ele responde pela conduta, responde perante o Estado pela conduta que gerou o dano. Mas ele não responde pelo dano. Ele responde pelo ressarcimento ao Estado em razão de sua conduta danosa. Se foi com dolo ou com culpa. Então fique atento a isso aí. Essa é a teoria do órgão aí, que é predominantemente aceita. Então, teoria do órgão predominantemente aceita aí. Então, o que você precisa anotar? Essa teoria superou, na tela aí, ó. Essa teoria superou as outras teorias. E ela é predominantemente aceita pelos doutrinadores. Essa teoria superou as outras e ela é predominantemente aceita pelos outros, a teoria do órgão. E além disso, a gente vai registrar aqui o seguinte: você vai colocar uma óbise aí. Faço questão de você anotar essa óbise de próprio punho para você gravar, muito importante, comigo. A teoria do órgão, toma nota aí, teoria do órgão é um dos fundamentos, a teoria do órgão é um dos fundamentos da responsabilidade civil. A teoria do órgão é um dos fundamentos
da responsabilidade civil objetiva do Estado. Teoria do órgão é um dos fundamentos da responsabilidade civil objetiva do Estado, que está prevista, é um dos fundamentos da responsabilidade civil objetiva, previsto no artigo 37, parágrafo 6º da CF. Essa seria a OBS 1. Para não faltar nada, quero que você anote uma segunda OBS, de próprio punho, para você não esquecer. Sofrimento faz a pessoa não esquecer. Segunda OBS. Essa teoria, que é a teoria do órgão, essa teoria é a que melhor explica, essa teoria é a que melhor explica, como se imputar ao Estado, a responsabilidade pela conduta de seus agentes. Essa teoria é a que melhor explica como se imputa ao Estado a responsabilidade pela conduta de seus agentes. Nós finalizamos aqui, concluímos aqui mais esse bloco, encerrando aí as teorias acerca dos órgãos, da natureza da relação entre o Estado e seus agentes, seus órgãos aí. Encerramos também aqui nesse bloco o estudo dos órgãos públicos. Encerramos aqui o estudo dos órgãos públicos. Não concluímos ainda o estudo da organização administrativa do Estado, porque ainda temos agentes, temos as entidades da administração direta, mas no tocante à organização administrativa do Estado, da estrutura administrativa do Estado, nós concluímos aqui o estudo dos órgãos, mas ainda faltam mais aspectos que trataremos em vídeos seguintes a respeito da organização administrativa do Estado.